Olá, queridos e queridas, graça e paz, que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Obrigada por me receber mais uma vez na sua casa e mais uma vez eu tenho, através do meu canal, uma palavrinha, um recadinho de Deus para o seu coração e para a sua vida. E hoje, enquanto eu meditava na palavra do Senhor, ele me levou no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e eu quero ler com você esse texto, e diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquilo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Amém, queridos? Na verdade, o texto que saiu aos meus olhos, que saltou assim aos meus olhos da palavra de Deus, foi o versículo 8, quando o Senhor, depois de limpar os lábios do profeta, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós temos defeitos, todos nós precisamos do toque do Senhor para sermos transformados. Mas depois disso, a palavra de Deus diz que o Senhor diz as seguintes palavras, Depois disso, versículo 8 diz: Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui e envia-me a mim. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus fez esse chamado a Isaías há muito tempo atrás. E eu creio que Deus está fazendo esse chamado a mim e a você nesse dia. Até hoje Ele faz esse chamado. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Hoje Deus te chama. Hoje Deus te pergunta: a quem enviarei? E eu vejo que nós buscamos a Deus por causa dos nossos problemas, por causa das nossas necessidades, por causa dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos problemas, dos nossos propósitos. Mas Deus, ele também tem os seus propósitos, os seus alvos, os seus objetivos, os seus desejos. Deus também tem as suas necessidades, Deus tem algo a realizar, tem coisas a fazer e Ele conta conosco. Ele deseja contar conosco e Ele carece e Ele procura algumas pessoas dispostas. Eu costumo dizer que Ele não procura pessoas capazes, mas Ele procura corações dispostos. E eu vejo na palavra que Ele basicamente tem necessidade, carece e procura 3 tipos de pessoas. E eu quero falar a respeito de 3 tipos de pessoas que o Pai procura, que Deus procura. Em Isaías 59, no versículo 16, a palavra de Deus vai dizer que ele olha do céu, Deus ele olha do céu e ele não vê, e ele se maravilha por não haver um tipo de pessoa. E o tipo de pessoa que não há na terra, e que ele estava buscando, que ele estava procurando, é um intercessor. Alguém para se colocar no lugar, alguém para interceder, alguém para clamar diante dele em favor de alguma pessoa, em favor de uma nação, em favor de alguma situação. E até hoje eu creio que Deus ele procura
porque ele precisa e ele carece de um intercessor. A palavra de Deus vai dizer, no Salmo 115, no versículo 16, que os céus são de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo o Criador, mesmo sendo o grande, tremendo, terrível e maravilhoso Deus que ele é, para agir na terra, ele necessita do homem, que o homem abra a porta, que o homem dê legalidade, que o homem faça algo, que entregue algo nas suas mãos como matéria-prima para que ele possa realizar então o seu querer. Então, assim como o inimigo de Deus age através do homem, Deus ele também age através do homem e ele precisa de um intercessor por causa dos seus princípios. Então, um dos tipos de pessoas que ele procura é um intercessor. Também em Ezequiel 22:30, falando a respeito disso, o Senhor ele vai dizer: "E eu busquei dentre eles um só homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei." Então, queridos, esse texto também fala de alguém que se coloque na brecha, de alguém que tape o muro, de alguém que tampe a brecha, de alguém que se coloque entre alguém, entre uma situação, entre uma pessoa, entre um povo e a ira de Deus, ou entre alguém, entre um povo e Satanás. Então, a primeira pessoa que eu quero falar com você que o Pai está procurando, e eu acredito que é um ministério mais importante da face da terra, mas é um ministério pouco procurado, porque ele é pouco visto, né? É o ministério da intercessão. E é o ministério que o Pai procura, né? Quem sabe você hoje pode dizer: "Eis-me aqui, Senhor. Eu vou me levantar como um intercessor, eu vou me levantar como intercessora, eu vou me colocar na brecha, eu vou tampar esse muro, vou tampar essa brecha, eu vou me colocar à sua disposição para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa livrar, cancelar a maldição, para que o inimigo não venha, né? Para destruir as obras do diabo, porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Então eu me coloco à tua disposição, Senhor, como intercessor. Segundo tipo de pessoas que Deus procura, está em João 4:23, quando Jesus tem aquele encontro com aquela samaritana, e ele vai dizer assim: "Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem." Veja bem, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu costumo dizer que Deus ele faz qualquer coisa. Pela misericórdia de Deus, ele nos ungiu profeta, nos ungiu apóstolos, nos ungiu pastores, evangelistas, mestres. É pela misericórdia dele, ele faz isso, ele unge, ele capacita, ele usa. Mas tem uma coisa que ele não faz, querido, e tem uma coisa que ele procura, que é o verdadeiro adorador. E do meio dos adoradores, ele vai então levantar os seus profetas, os seus mestres, os seus apóstolos, os seus pastores, né? Então, queridos, e o texto vai dizer exatamente: o Pai procura, não é Deus que procura, é o Pai que procura. Então, o que o Pai procura? O Pai procura filhos, porque os filhos são aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Porque adorar, querido, vai muito mais do que canções. Adorar vai muito mais do que palavras. Aliás, tem um tipo de adoração que o Pai nem recebe. Ele diz assim: em vão vocês me adoram com os lábios, né? Mas o coração está longe de mim. Então ele nem recebe essa adoração. Ele recebe a adoração que é do mais profundo do coração. Ele recebe e não rejeita, um coração contrito e quebrantado na sua presença. Um coração, né, um homem segundo o coração de Deus, disposto a fazer toda a sua vontade. Um filho de Deus. Queridos, Deus ele deseja nos levar de órfãos a adoradores. Porque o órfão, ele canta, ele grita, ele pula, ele adora, ele faz e acontece, mas ele não adora.
Somente um filho adora verdadeiramente ao Pai, porque ele tem intimidade com o Pai, porque ele conhece o Pai e porque ele faz a vontade do Pai. A sua vida é um culto para Deus. Ele vive para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Mais do que os seus lábios, o seu coração canta, a sua vida canta, a sua vida canta louvores a Deus. Então, o Pai, ele procura verdadeiros adoradores. E quem sabe você, nesse momento, vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me levanto hoje para ser um verdadeiro adorador, para ser aquele que vai viver para ti, para ser aquele que vai fazer a tua vontade, para ser aquele que vai viver para agradar o teu coração, para beijar o teu rosto através das minhas atitudes, muito mais do que as minhas canções, que o meu coração adore a ti. E tem um terceiro tipo de pessoas também, que a palavra de Deus diz que Deus procura. E está lá em Mateus 9,38 e também em Lucas 10,19, quando Jesus diz as seguintes palavras: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Então, queridos, o Pai, ele procura, Deus, ele procura os trabalhadores. Porque tem muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas, queridos, que entram e saem dos nossos templos e que querem ser servidos, que pensam que a igreja é um lugar aonde vai e procura uma igreja que agrade, uma igreja que supra suas necessidades, uma igreja que tem uma sala para cuidar das suas crianças, uma igreja que tenha um culto voltado ao seu filho jovem, para que o seu filho não caia no mundo, nas drogas, nos vícios, na prostituição, uma igreja que tenha cultos, que vão trazer palavras que vão edificar a sua vida, uma igreja que supra todas as minhas necessidades. Isso todo mundo procura, mas tem uma coisa que o Pai procura, tem uma coisa que Deus procura, que são os trabalhadores, que são as pessoas que frequentam as igrejas e que vêm para a igreja para servir a Deus, para trabalhar em prol da obra do Senhor, e que não estão tão preocupados com cargos, com nomes, com tantas coisas que às vezes preocupam, como os discípulos de Jesus se preocupavam: quando entrares no teu reino, faça com que eu me sente do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo, preocupado com posições, com cargos. Muito mais do que isso, pessoas que se preocupam em fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, você não precisa ter um cargo. Os hospitais estão cheios de pessoas doentes, necessitando, carecendo de orações. As ruas estão cheias de pessoas carecendo de uma palavra, carecendo de uma provisão, carecendo de algo que você pode fazer. E sim, você pode fazer, eu posso fazer, querido. A seara é grande, A seara é grande. Deixa eu te dizer, todas as pessoas à sua volta são o seu campo missionário. E Deus te fez missionário, ou seja, Deus te deu uma missão. Mais importante, ou tão importante quanto você ir à África, você ir às nações, é você ir no teu bairro, na tua cidade, na tua vizinhança, no local onde o Senhor te colocou, e você pregar o Evangelho, e você ser canal de Deus para abençoar. O Pai está procurando. O Pai está procurando intercessores, o Pai está procurando adoradores e o Pai está procurando trabalhadores para realizar a grande colheita, queridos, porque a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. A minha oração hoje, e eu não vou orar por você, a minha oração hoje foi de que o Senhor toque o seu coração, você se levante e, como Isaías, você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa dizer: eis-me aqui, eu serei um intercessor, eu serei alguém que vai se colocar na brecha, eu serei um adorador que vai te adorar em espírito e em verdade, muito mais do que canções, mas de todo o coração e com todo o procedimento. Que você se levante como um trabalhador e você se preocupe em ajudar o Senhor nessa colheita de almas, porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não, hoje eu não vou orar por você, hoje eu já orei para que Deus tome essa palavra e use como matéria-prima para gerar em você esse desejo, e você se levante diante de Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém.
Guarda essa palavra no teu coração. Viva essa palavra. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Tem muita gente trabalhando contra, tem muita gente fazendo aquilo que não edifica. A palavra de Deus diz que toda a criação arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem muita criatura se manifestando, queridos, e é tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Você pode, em nome de Jesus, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você pode começar, sabe como? Se inscrevendo nesse canal, curtindo e comentando os vídeos e compartilhando com todos os seus contatos. Você vai estar sendo um trabalhador na obra do Senhor e nos ajudando a fazer essa grande obra, sendo canal de Deus nesse tempo em que Deus ainda carece, como nos tempos do profeta Isaías, ainda carece, ainda procura e ainda está buscando. E ele te diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu já tomei essa decisão há muito tempo atrás e eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você não quer dizer o mesmo hoje? Em nome de Jesus. Esse é o canal Ana Lúcia Petri. E toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo, tem uma palavra nova, para que você seja edificado, para que você seja consolado e para que você se levante como um canal de Deus para abençoar. Em nome de Jesus, seja um abençoador. Que Deus te abençoe e te guarde. Até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.